Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este quarto trimestre de 2012 estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 12 Profetas Menores, Advertências e Consolações para a Santificação da Igreja de Cristo. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem aí como título Obadias, o princípio da retribuição. Então estaremos hoje estudando sobre o livro de Obadias, menor de todos os livros dos profetas menores, e nós vamos já ler Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas dos penhascos, a tua alta morada que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora subas ao alto como águia, e embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Porquanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Pois como vós bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Sim, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles se acenderão contra estes, e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então, para começarmos a entender melhor este livro, esta mensagem do profeta Obadias, nós vamos ver primeiro aí quem foi Jacó. Vamos ver um resumo sobre Jacó para você se localizar melhor aí e entender melhor essa lição. Veja aí, Jacó, o nome hebraico, significa suplantador ou enganador. Então Jacó foi o patriarca, filho de Isaac e Rebeca. Veja Gênesis 25, 26. Comprou de Esaú o direito de primogenitura. Gênesis 25, 33. Lembrando lá, por um prato de lentilhas vermelhas, ele comprou esse direito de primogenitura de Esaú. Enganou a Isaac para receber a bênção. Gênesis 27, 23. Se vestiu como se fosse Esaú e trouxe uma caça para o seu pai, enganando seu pai para receber a bênção de Deus sobre ele. Tinha de fugir para escapar da ira de Esaú. Seu irmão ficou muito zangado e queria matá-lo. Gênesis 27, 41 a 44. Teve uma visão, uma escada que subia ao céu. Os anjos subiam e desciam até o céu. Gênesis 28, 12. Teve um encontro com Raquel na beira do poço, lá em Gênesis 29, 10. Casou-se com Lia e Raquel. Gênesis 29, 21 a 30. Fugiu de Labão, o irmão de suas esposas. Teve um encontro com anjos. Gênesis 32, 1. Lutou com um anjo em Peniel. Gênesis 32, 24 a 32. Reconciliou-se com Esaú, seu irmão. Gênesis 33. Abençoado por Deus em Betel. Gênesis 35. Deus deu-lhe o nome de Israel. Gênesis 35, 10. Desceu ao Egito. Gênesis 46. Quando José estava lá. Abençoou os filhos de José. Gênesis 48. Abençoou todos os seus filhos. Gênesis 49. Morreu e foi sepultado em Canaã. Gênesis 50, 13. E Deus disse a respeito de Jacó, você veja aí, duas referências. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então veja Malaquias 1, 2 e Romanos 9, 13. Agora vamos ver aí um resumo sobre Esaú. Esaú, em hebraico, significa peludo. Filho primogênito de Isaac e irmão gêmeo de Jacó. Gênesis 25, 24 a 26.
era peludo, por isso teve o nome de Esaú, Gênesis 25, 25. Vendeu sua primogenitura, Gênesis 25, 31, 34 e Hebreus 12, 16 e 17. Depois de desprezar o seu direito de primogenitura, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, Hebreus 12, 17. Veio-lhe o nome então de Edom, vermelho, do cozinhado vermelho, preço de venda do seu direito de primogenitura, Gênesis 25, 30. Perdeu a bênção de Isaac, Gênesis 27, 30 a 40. Passou a odiar Jacó, Gênesis 27, 41. Reconciliou-se com Jacó, Gênesis 33, de 1 a 15. Seus descendentes, você vê Gênesis 36, de 1 a 30, chamados Edomitas ou Idumeus, Gênesis 36, 43. Então é muito importante você saber isso nessa lição, que o nome Edom significa vermelho e vem do nome de Esaú por causa de ele ter vendido o seu direito de primogenitura, ou seja, o seu direito de ser o filho mais importante, como ele nasceu primeiro que seu irmão Jacó, filho de Rebeca com Isaac, ele deveria então ter herdado as principais bênçãos, era assim o normal. Mas ele vendeu esse direito em troca de um prato de lentilhas vermelhas para o seu irmão Jacó. E Jacó, tendo comprado esse direito, já que era já uma escolha soberana de Deus na sua vida, porque antes mesmo dele nascer, foi dito para seu pai e sua mãe que haviam 2 filhos na barriga de Rebeca e que o menor seria superior ao maior, ou seja, aquele que nascesse em segundo lugar, contrariamente ao que era normal, ele seria então aquele que dominaria o seu irmão mais velho. E ele receberia as melhores bênçãos em lugar do seu irmão mais velho. Já tinha sido uma escolha soberana de Deus. Veja bem que Deus pode fazer uma escolha soberana. Ele tem um plano na vida da pessoa e ele escolhe. Ele é o soberano, ele dá a vida, ele tira. Então, ele escolheu Jacó para ser superior a seu irmão, então, Esaú. Para que isso fosse possível, então, tinha que haver uma decisão do próprio Esaú a esse respeito. Pelo que parece, então, Esaú teve um desejo, assim, um super desejo em comer o prato de lentilhas vermelhas que seu irmão Jacó estava fazendo. E como Esaú era uma pessoa que não dava muito valor às coisas espirituais, então ele resolveu vender o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Então era preciso aí que Esaú desejasse vender o seu direito e era preciso que Jacó desejasse esse direito. E foi o que aconteceu. Então aí dentro do livre-arbítrio dos dois, Deus estava no controle de tudo isso para que fosse possível acontecer isso. Então Jacó compra do seu irmão Esaú esse direito à primogenitura. E Jacó agora precisava receber as bênçãos do seu pai, Isaac, para que fosse possível o plano de Deus acontecer na sua vida. Então, aí toda essa história entra aí a sua mãe, que sabia da promessa de Deus, que gostava, amava o seu filho Jacó, e aí o seu pai, Isaac, amava mais Esaú, e o seu pai nunca lhe daria essas bênçãos normalmente, desejando dar essas bênçãos para ele, porque ele só daria as bênçãos para o seu filho Esaú, que lhe agradava sempre trazendo caças para que ele pudesse comer, e ele gostava mais de Esaú, e era o seu primeiro filho, e para ele, Esaú tinha o direito à primogenitura, as bênçãos da primogenitura, e ele só daria a seu filho Esaú essas bênçãos. Mas o que aconteceu? Jacó se vestiu então com peles de animais,
com roupas com cheiro do seu irmão Esaú, foi a seu pai e enganou o seu pai, se passando pelo seu irmão Esaú. E pediu as bênçãos do seu pai sobre ele, e o seu pai, pensando que era Esaú, seu pai que já estava enxergando muito pouquinho ou quase nada, pensou que era o seu filho Esaú e deu as bênçãos que era para Esaú, deu para Jacó. Então, com esse engano, Jacó conseguiu as bênçãos. Agora, já era uma promessa de Deus na vida dele, e o seu irmão já tinha vendido para ele essas bênçãos, esse direito de primogenitura. Então, ele foi esperto, enganou seu pai, enganou, mas cumprindo um plano já de Deus na sua vida. Então, a partir daí, começa a inimizade entre ele e Esaú. E seu irmão, então Esaú, resolve matá-lo. Então, sua mãe o envia para a terra onde ela havia nascido, para que ele lá pudesse trabalhar e constituir uma família, e não ser morto pelo seu irmão. Então Jacó vai, lá ele se casa, nós sabemos da história lá, ele trabalha pela sua querida Raquel, mas acaba recebendo sua irmã Lia em seu lugar, mas depois trabalha mais, consegue se casar com Raquel, e ele volta com a sua família, uma numerosa família, para a sua terra depois, sempre com um temor muito grande de que Esaú viesse a matá-lo. E ele envia presentes para o seu irmão, recados, e vai andando e com a sua família. E ali ele tem um encontro com Esaú, e Esaú o abraça, os dois choram, se perdoam, voltam a se amarem como irmãos, e nós vamos ver que agora existia ali, na terra em que Esaú morava, chamava-se Edom Vermelho, por causa desse incidente entre os dois, do prato de lentilhas vermelhas. E Jacó vai morar então na terra de Israel. Você veja aí no mapa que Edom fica aí ao sul de Israel, mais para a direita aí do mapa, e Israel aí mais à esquerda e para cima. Você veja aí onde Jacó foi morar. Jacó passou a ser chamado Israel, então esse território aí todo chama-se Israel. E depois houve a divisão, né, das tribos, ficou Israel do norte, Judá embaixo, mas todo esse território chama-se Israel, e até o dia de hoje chama Israel, sendo que hoje está o território muito dividido, muito ocupado por árabes. Então é importante você saber aí no mapa que os edomitas aí são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E os israelitas aí são os descendentes, os judeus são descendentes de Jacó. Então nós lemos agora o livro de Obadias e você viu que Deus vai dar uma restituição ao povo de Edom pelo que eles fizeram, pelos que eles desejaram, pela alegria que eles tiveram quando Jerusalém foi invadida e destruída. Então essa restituição aí é um pagamento, né? Eles mereciam um pagamento devido ao que eles fizeram. O que aconteceu? Quando Jerusalém foi invadida, provavelmente por Nabucodonosor naquela época, então ele destruiu as cidades, né? Levou cativos as pessoas, e outras nações também saquearam Jerusalém, entraram lá em todo o território e roubaram tudo que tinha, mataram muita gente, aproveitaram-se da derrota, aproveitaram da instabilidade, da pobreza, de tudo que eles estavam passando, se aproveitaram para tirar mais ainda coisa, para matar mais gente ainda, para destruir mais as coisas ainda. E inclusive os edomitas, que sempre odiaram os israelitas ou o povo de Jacó. Então, eles se alegraram com a destruição de Jerusalém, ajudaram os outros povos a destruir mais ainda,